Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça da compreensão da palavra de Deus e o desejo ardente de vivê-la. O texto da nossa Lexio Divina, Lucas 5, de 27 a 32. Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: porque vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ao chamar Levi é o mesmo Mateus, que é o escritor do primeiro evangelho. Ao chamar Levi, Mateus, que estava sentado na coletoria de impostos, ou seja, em plena atividade. Jesus olha para ele e diz: segue-me. E diz o texto: imediatamente Mateus deixa o seu posto, a coletoria de impostos, e segue Jesus. É fácil de deduzir que Mateus, ele é judeu, ele é desprezado por ser coletor de impostos pelo povo judeu, pelos seus conterrâneos, porque duas razões: ele trabalha cobrando impostos da sua gente para mandar para Roma, que oprime os judeus. E o segundo, normalmente, os cobradores de impostos, eles eram desonestos. Além de não ter um trabalho digno aos olhos dos judeus, dos seus conterrâneos, pior ainda, eram desonestos. Cobravam além do que deveriam cobrar. Muitas vezes exageravam. Vale a pena nós lembrarmos outra narrativa de um coletor de impostos também, Zaqueu, quando Jesus vai a Jericó, e Zaqueu quer ver Jesus e não pode, porque não é bem quisto, ninguém facilita a ele a chegar na frente, apesar de ser pequeno, e ele sobe naquela árvore, e Jesus diz: Zaqueu, desce, hoje é necessário que eu vá na tua casa. E quando Jesus vai, Jesus não cobra nada de Zaqueu. Mas o fato de ir na casa dele, de um grande pecador, ele se converte e muda totalmente. A conversão de Mateus aqui não é diferente. Mateus não declara que vai devolver 4 vezes mais, 4 vezes a quem ele roubou. Mas Mateus abandona tudo, deixa tudo para trás e passa a seguir Jesus. Passa a ser um discípulo de Jesus. E que mais tarde ele não só será discípulo, mas também é elevado a apóstolo. Entre os discípulos, que são muitos de Jesus, ele escolhe 12, dentre os 12 está Mateus, Levi. Aqui Levi certamente ouviu Jesus outras vezes, viu Jesus falar outras vezes. E Jesus, que sabe tudo, tem percepção ativíssima, aguçadíssima, e ele percebe o coração de Mateus. Mesmo sendo desprezado, não podendo ficar junto com as outras pessoas pela sua condição de cobrador de impostos desonesto, ele
vê o coração de Mateus, o desejo de Mateus, que aquela riqueza que antes era o que Mateus mais almejava, agora não tem mais sentido. Por isso mesmo que Jesus vai passando e na coletoria ele vê Levi, chama. Levi já havia sido tocado pela pregação de Jesus anterior. Ele se deixou abrir pela graça. E Jesus vem dizer mais abaixo, eu vim chamar os pecadores. Ou seja, a todos a diferença está. Os escribas, os fariseus, em vez de seguir a Jesus, o criticavam, e o criticavam inclusive porque ele se unia aos pecadores, aos cobradores de impostos, mas não para ser um deles, mas para libertá-los do pecado, libertá-los da escravidão, libertá-los da vida de pecado. Por isso que todo aquele que tem um contato sincero com Jesus, ele se liberta do pecado, ele deixa a vida anterior. Jesus, ele não faz distinção de quem ele chama. Ele veio chamar a todos, porque todos são pecadores. Uns, aos nossos olhos, mais pecadores do que os outros. Mas aos olhos de Deus, um pecado apenas seria suficiente, porque deixava de ser justo e não entraria no reino dos céus. Jesus veio para resgatar a todos, a você e a mim. Não sejamos como os fariseus, como os doutores da lei, que não se aproximavam de Jesus com sinceridade, com retidão. Façamos a exemplo de hoje de Levi, de Mateus, que tinha uma vida tranquila, tinha tudo o que ele mais queria, mas diante de Jesus, ele abandona tudo que antes era o mais importante. Tudo o que ele projetava para a sua vida, ele abandona tudo, ele deixa tudo para seguir a Jesus. Vai ter uma vida simples agora, de seguidor de Jesus. E mais tarde, não só seguidor. Através dele, Jesus transforma milhões, milhões, milhões de pessoas. Porque ele nos deu uma graça especial. Ele documentou o Evangelho de Jesus. Ele documentou as ações de Jesus. Ele documentou, ele deixou escrito a fala de Jesus, a pregação de Jesus e suas ações. O Senhor chama você, chama a mim também. Qual é a nossa resposta? Façamos como Mateus. Deixamos tudo que vale a menos agora. Ainda que não sejamos literalmente deixando tudo, mas deixemos tudo para menos valor do que valorizar Jesus. Que para nós, o chamado que Ele nos faz, seja de deixar tudo o que for pecado, tudo o que nos afastar de Deus. Esse é o convite do Senhor hoje, a você e a mim. Assim como Levi, Mateus, deixou tudo para trás, deixou a vida que o distanciava de Deus, assim também nós deixemos qualquer coisa na nossa vida que nos distancie de Deus e o sigamos para fazer a sua vontade, que é a nossa salvação. Jesus amado, assim como Levi, nós também queremos deixar tudo aquilo que nos atrapalha o teu seguimento, deixar tudo que atrapalha acolher o teu evangelho. Nós queremos renunciar agora toda concupiscência, toda deslealdade, queremos renunciar toda a podridão da nossa alma, queremos renunciar a todo egoísmo, toda vaidade, todo orgulho. Nós queremos declarar que só a Ti nós queremos seguir inteiramente em valores o Teu Evangelho. Dai-nos essa graça, vem em nosso socorro para sermos fiéis a isso que deseja a nossa alma, Senhor. Amém.
Contemplemos então as maravilhas de Deus em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.